Olá, seja bem-vindo ao canal Devinfra, o que é muito mais do que um canal, uma comunidade compartilhando conhecimento com pessoas como você. Eu sou o Wilton Guilherme e nós estamos no nosso curso de Docker, de Containers Docker para iniciantes, certo? E essa é a nossa aula de número 3, onde a gente vai para o hands-on, mão na massa total, certo? Como eu falei na última aula, eu vou deixar o card aqui para você voltar lá se você perdeu essa aula, por acaso chegou direto nessa aula, que nós vamos utilizar o Docker Playground. Então, se você for aí no Google e digitar Docker Playground, ele já vai aparecer aqui, ó, como Labs Play with Docker. Você clica, vai cair nessa telinha, certo? Nessa tela você tem que fazer um login. Se você ainda não tem conta ali do Docker Hub ou não tem nenhuma conta criada na Docker, você pode criar também, não paga nada, é totalmente gratuito para a gente conseguir aprender Docker. O meu já está logado aqui, então eu vou fazer um Start. E quando a gente inicia, a gente vai cair aí no ambiente, ele vai criar um mini servidor para a gente. E aí a gente vai conseguir aqui adicionar as nossas instâncias. Lembrando que essa sessão ela tem um tempo de 4 horas, tempo suficiente para você treinar. Se você treinar Docker durante 30 dias, 4 horas por dia, com certeza você está pronto para tirar a certificação. E se você fizer isso durante 6 meses, você vai virar um capitão Docker também, certo? Então eu vou criar aqui, vou adicionar a minha primeira instância. E o porquê que é importante você conseguir criar várias instâncias? Porque muitas vezes você pode querer estudar sobre Docker Swarm e você precisa ter um cluster. E um cluster você precisa ter alguns nós que são diferentes servidores, certo? Então eu já caí aqui no meu primeiro node, tá? A gente só vai precisar de um. Então, ó, é só vir aqui, add new instance, e ele vai criar esse node aqui para você, tá? E aí você consegue também, depois da hora que você está executando o container, testar pelo browser se está funcionando ou não. A gente vai fazer aqui, vocês vão ver que é surpreendente, eu mesmo gosto muito, certo? Eu vou aumentar aqui um pouco a fonte, para vocês não perderem absolutamente nada do que a gente vai falar aqui, certo? Vou também tirar a minha imagem, tá? Para facilitar aí também, ganhar um pouco mais de espaço na tela. E é isso, esse cara a gente não consegue destacar, tá? Mas eu tenho certeza aí que você já está conseguindo ver aí de uma forma eficiente também, não vai perder nada, certo? E primeiro, o que, que a gente vai fazer? Vamos ver aqui a versão do Docker que a gente tem instalado. Para isso, pessoal, a gente não pode esquecer, tá? Como a ferramenta que a gente instalou é o Docker, claro que o comando vai ser Docker, certo? Então, olha só de digitar Docker, olha aí, ó. Digita aí Docker. Você vai ver que ele já me trouxe um help aqui, falando de todos os comandos do Docker que eu tenho e como eu posso utilizá-los, tá bom? Vou descer aqui um pouco mais, tal. Ó, vou até diminuir um pouco aqui, porque ele acabou estourando a nossa tela, senão a gente vai perder uma parte do conteúdo aí conforme for passando. Pronto, mas agora já ficou muito melhor. Conseguimos chegar aqui no final. Vou limpar aqui a tela. Pronto. Então vamos lá. Primeiro comandinho que a gente tem é o Docker Run, certo? E o Docker Run, basicamente, ele serve exatamente para isso, para executar, tá? Então, quando a gente quer executar um container diretamente, a gente vai utilizar o comando run. E como que funciona a estrutura dos comandos Docker? Então, primeiro eu tenho aí, ó, Docker container, tá? Run. O container básico, que é um container de teste, tá? Ele chama Hello World. Hello World. Olha só. Vou dar Enter. E agora o que está acontecendo? Ele foi buscar essa imagem. Como eu não passei uma tag, ele já trouxe a última versão, latest, tá? E ele fez aqui um pull direto na biblioteca do Hello World, tá? E aí ele gerou um ID e falou que o meu pull foi completo, ou seja, ele terminou de baixar a minha imagem, certo? Depois que ele terminou de baixar, essa imagem ela já deveria ser executada. E ela executou. E o que ela retornou foi Hello from Docker, tá? E essa é uma imagem de inicialização,
para você verificar se o trabalho do Docker está correto, certo? E aqui tem algumas mensagens que ele te dá e basicamente aqui, ó, ele já começou a falar para você testar aí também coisas diferentes. Uma delas é você executar esse comando e você cair dentro de um container Ubuntu. Beleza? Mas vou limpar a tela de novo. Então, o primeiro comandinho aí, pessoal, que a gente aprendeu, docker run hello world, tá? Olha só. Beleza. Olha só, dessa segunda vez ele não fez ali aquele pooling, né? Ele não começou a baixar a imagem, por quê? Lembra que eu falei na aula passada, eu vou deixar o card aqui na descrição, sobre cache? Então olha só o poder do cache, ele já sabe que eu baixei essa imagem não teve nenhuma alteração mesmo eu buscando a última versão. Então ele só executa um container para mim, certo? E aí, vamos lá. Apesar de ser simples, né? Quando a gente fez isso, 4 etapas foram executadas aqui, tá? Primeiro, o Docker se comunicou com o nosso daemon do Docker, certo? Para dizer ali a ação desejada, que é o run, certo? Então, o que? Eu falei com o daemon que eu quero executar e eu falei o que eu quero executar, tá? E aí o daemon, por sua vez, ele verificou se essa imagem existia ou não, tá? Mas o que ele faz? Primeiro ele verifica se ela existe no host e depois verifica se ela não está no host no meu cache, ele vai até onde é o repositório padrão e busca. Lembrando que, como a gente está utilizando o Docker, se você não passa o endereço do seu servidor registry, ele sempre vai buscar do Docker Hub, certo? E aí o daemon criou um novo container que foi executado e fez essa saída aqui pra gente, certo? Isso é algo muito simples. E aí o que acontece? Depois eu tenho aqui um outro comando chamado docker. Olha só, pessoal, aqui fazendo uma observação, eu posso tanto executar docker normal como docker container, tá? Desse jeito. Mas para facilitar eu vou executar apenas docker. E aí eu tenho outro comandinho do meu docker chamado image. Tá? Esse comando ele permite que eu verifique as imagens que eu tenho na minha máquina. Para isso eu utilizo o docker image ls de listar. E olha só o que ele me mostrou. Ele falou que eu tenho aqui o hello world, ele me falou a tag, ele falou a imagem e quando ela foi criada, tá? E o tamanho, olha só o tamanho dessa imagem hello world, ou seja, a gente executou um servidor Linux que retornou essa mensagem, tudo isso daqui e ela tem apenas esse tamanho. Então lembra que a gente falou de portabilidade, que é muito fácil porque as imagens são pequenas? É exatamente isso, tá? E olha aqui, o repositório ele não mostrou o registry, mostrou só o nome da imagem porque ele está buscando do Docker Hub. Beleza? Então vamos lá. Se eu também fizer assim, ó, Docker Container ls, o que ele vai fazer? Ou apenas assim, ó, Docker ls. Não pode, é verdade, porque eu tenho que dizer o que eu quero listar, e eu estou dizendo que eu quero listar os containers. Então, recapitulando, Docker container, aí sim eu vou colocar ls de listar. E aqui o que deveria aparecer? Se eu tivesse alguns containers, né, sendo executados, eu ia ter aqui o meu ID de container, que é uma identificação única. Eu ia ter a imagem, né? Ou seja, igual a gente viu lá no Docker Images, o Hello World, eu teria a imagem aqui, o Ubuntu, Nginx, qualquer o nome da minha própria imagem. Eu teria o comando que eu coloquei para executar, para iniciar esse container. Eu teria também o created, que é quando ela foi criada, o status, se esse cara está em execução ou se ele não conseguiu ser executado. Também as portas, né? Eu posso fazer aqui, liberar as portas TCP, UDP, diversas portas aqui também, conforme a minha necessidade, e o nome que eu posso dar aí personalizado para o meu container. Porém, se eu fizer docker container, ls espaço -a, olha só o que vai acontecer. Agora que eu executei o parâmetro -a, ele consegue visualizar não só os containers que estão em execução, mas também
os containers que já foram parados, ou seja, que já foram executados. E aí a gente pode ver, lembra? Eu executei 2 vezes o Hello World. A primeira que ele foi buscar lá no registry do Docker Hub e a segunda vez que ele trouxe ali do cache. Pode ver que ele trouxe todas as informações que a gente precisava e foi só um Hello World, eu não executei nenhuma porta, por isso que ele não me mostrou, e os nomes do container, certo? E aí, vamos lá. Como é muito simples criar um container, né? A gente já viu. Vamos fazer um teste agora. Se a gente precisasse criar um container, por exemplo, se você quer estudar Linux, por exemplo, a gente tem um curso de Linux aqui, uma playlist que é um mini curso de Linux aqui no nosso canal. Vou deixar aqui no card também, se você tiver interesse em aprender um pouquinho mais sobre alguns comandos de Linux, olha lá o nosso curso. Mas vamos imaginar que você não quer fazer uma etapa que tem lá, que é a instalação de virtual machine e tal, você só quer aprender os comandos Linux. Com o Docker também é possível, porque a gente pode executar esse cara fazendo assim, ó, Docker run menos TI, tá? Ou menos IT também, porque aqui eu estou dizendo para o Docker execute um container de modo interativo e com terminal, tá? Então por isso que eu tenho que passar esse menos IT ou menos TI. E aí eu vou dizer o nome da imagem, Ubuntu. Não vou passar uma versão específica, que era a versão mais nova. E aí eu vou fazer o que? Eu vou apenas dar o Enter aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ó, da mesma forma, ele foi buscar, identificou, fez um pooling, agora está extraindo e baixando essa imagem. Porém, essa imagem, ela não tem nada para ser executado logo quando ela baixa, né? Então pode ver, o que aconteceu agora? Como eu passei o menos IT, ele já caiu aqui dentro do terminal. Agora o que aconteceu aqui? Eu não estou mais no meu Node 1, ou seja, não estou mais nessa máquina. Agora eu estou dentro do container. Olha o ID aqui, certo? E se a gente vir aqui e fizer, por exemplo, cat etc ó, tá vendo? System ctl conf. Olha só, eu consigo ver tudo que tem dentro desse sistema operacional, certo? E olha só que eu já caí aqui dentro como um root também, beleza? E aí, assim, se eu quiser sair desse cara, tem algumas coisas, tá? Eu posso fazer um exit, olha só, que aí ele vai sair do meu container. Se agora eu fizer docker container ls -a, olha só, ele mostrou aqui que foi executado um container com a imagem Ubuntu. E ó, é importante porque quando eu estava lá dentro do container, você consegue separar, porque ele colocou aqui esse root e o ID do container, tá? Quando eu estou aqui no meu Node, ele fica, além de ficar com essa parte do terminal colorida, embaixo ele não tem essa informação e pode ver que eu não estou logado como root aqui, estou como um usuário padrão, certo? E aí, assim, se a gente pegar e falar assim, ah, mas eu quero agora voltar no meu container sem ter que criar um outro, o que a gente pode fazer? A gente pode usar o comando docker container attach, esse comandinho aqui. Qual container? Eu preciso do ID do meu container. Então, eu vou pegar esse ID aqui, ó, colei ele aqui, não deu muito certo, container attach. Vamos tentar colar agora. Poxa, não... Esse cara aqui a gente vai sofrer. Deixa eu ver, eu acho que ele tem um copiar aqui, não tem? Não tem também. Oh my gosh, mas vamos lá. Cara e coragem, pessoal, ó. BC. Dá pra colar sim, tá? Porque aqui provavelmente é a configuração da minha tela aqui que não tá ajudando muito. Mas aí eu vou colocar aqui, ó. BC02, C8. O que mais? A5. E93D, certo? Quando eu fizer isso, ó, o que vai acontecer? Ele não vai deixar,
Por quê? Porque ele está falando que o meu container tem que estar em execução para eu conseguir acessar esse cara. E o que, que a gente fez? A gente parou esse container. Então vamos fazer diferente, tá? Vamos fazer assim, ó, docker run -it ubuntu. Vamos lá. Estamos executando esse cara. Certo? Cair dentro do container. Só que agora, para eu sair, eu vou fazer o quê? Vou pressionar o Ctrl P e o Q. Tá? Vamos lá. Olha só o que aconteceu agora. Eu saí do meu container, certo? E se eu fizer docker container ls, olha só, o meu container está sendo executado. Ou seja, quando eu fiz ali o comandinho de dentro do container, hein, pessoal? Tava lá na seção do meu container e fiz ali, pressionei o Ctrl e fiz P mais Q, certo? E aí eu consegui sair do meu container e ainda assim deixar ele executando. E agora sim, como eu volto nesse container, né? Agora eu quero ir lá, esse container está sendo executado ainda. Aí sim a gente vai usar o Docker Container attach e passar esse ID aí, ó, 70 E1 41D05EA5. Olha só, quando eu usei o container de attach, eu consegui voltar aí para dentro do meu container, certo? E aí, se a gente pegar agora esse cara e sair também, vamos sair aqui, ó, vamos fazer um exit nele. Eu posso fazer o que também? Posso executar, ó, docker container create -ti ubuntu. Olha só, ele criou o container, certo? Ó, eu fiz um spoiler aqui. O docker container ls, a gente pode utilizar também docker ps, tá, pessoal? Esse é um atalhozinho aí bem importante que dá para utilizar ao invés de digitar tudo isso. Quando eu fiz aqui, eu criei o meu container, mas eu não executei esse cara, tá? Mesmo se eu fizer aqui um docker ls, pode ver que eu não consigo ver esse cara em execução, certo? Aí assim, vamos lá agora. Se eu fizer o docker container ls-a, aí sim ele vai trazer. E olha o status que ele ficou aqui como criado, certo? E aí como que eu faço? Beleza, criei o meu container. Agora eu vou fazer aqui, ó, docker container start para iniciar um container, né? O run quando eu vou executar e criar. Aqui eu já criei ele e agora eu vou executar. E aí eu vou passar o ID dele, do que está criado, tá? Então é 50792 ED 60 CE4, certo? Vou dar um start aqui. E agora o que, que vai acontecer? O meu container ele vai inicializar. Se eu fizer aqui docker ps, olha só, ele já está ali sendo executado. E agora, se eu quiser acessar esse cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um docker container attach e o nome, o ID do meu container. Quando eu fizer isso, novamente já estou dentro do meu container, certo? Então, pessoal, olha só. Vou sair aqui do meu container, tá? Vou fazer aqui um history. Olha só. Vamos passar aí os comandos, tá? Se você perdeu algum, anota esses comandos aí. Então a gente começou ali com o Docker para entender ali, ver um help de como funcionam aí esses containers, certo? Depois a gente teve aqui um Docker Container Run, que a gente já executou diretamente ali um container do Hello World. E aí eu tenho aqui o Docker Container Run, só o Docker Run, né? Lembra que é um atalho. Docker Image LS para que a gente liste as nossas imagens. Docker Container LS, tá? Também para que a gente liste os containers. Se a gente passar aqui, ó, Docker Container ls-la, ele mostra os containers também que já foram encerrados, né? Então é extremamente importante.
a gente muitas vezes executar até para entender a quantidade de containers que a gente tem parados ali. A gente tem aqui o Docker Run -it e o nome da minha imagem, porque eu já quero executar e interagir com o terminal do meu container. Por isso que eu tenho isso, tá? E aí eu tenho aqui também aquela parte que eu posso sair do meu container utilizando Ctrl P mais Q, e aí depois eu posso voltar para o meu container utilizando o Docker Container Attach e o ID do meu container, tá bom? E aí, lembre-se, né? Quando a gente faz o Docker Run, ele faz um processo que a gente fez aqui para ver os comandos como funciona. Que um deles é Docker Create, depois eu tenho ali o Docker Start e depois eu tenho o Docker Attach, tá? Ou seja, quando eu faço o Docker Run, ele já faz todas essas etapas aí em sequência, eu não preciso ficar fazendo uma por uma, certo? Então, pessoal, para essa aula é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, compartilhe o vídeo também, certo? Dá aquele joinha aí no nosso canal para fortalecer bastante e eu espero você na próxima aula.